Fala turma! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Química com o professor Wenderson e hoje a nossa aula vai ser sobre o modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr veio para solucionar algumas das problemáticas do modelo atômico de Rutherford. Vamos ver aqui algumas dessas problemáticas. Primeiro problema: como seria possível um núcleo carregado positivamente se partículas de carga positiva repelem-se? A gente observa aqui no modelo de Rutherford um núcleo que é formado por prótons e nêutrons, só que os prótons têm carga positiva. Como é que pode tantas cargas positivas ficarem tão juntas, tão grudadas entre si? O segundo problema: por que os elétrons nas eletrosferas não são atraídos pelos prótons no núcleo, já que os elétrons possuem carga negativa e o núcleo possui carga positiva? Então, deveria ter uma atração entre os dois. Terceiro problema: por que os elétrons, que são pequenos corpos em constante movimento, não perdem energia e caem no núcleo? Como nessa representação que eu fiz aqui. Então, já que o elétron tem carga negativa e o núcleo tem carga positiva, por que esses elétrons, quando estão girando aqui em torno do núcleo, por que eles não perdem energia, tá? E caem no núcleo? Porque até se cair no núcleo vai acontecer uma destruição do átomo. Tá? Então, Rutherford não explicou isso e isso gerou uma problemática em seu modelo. Então, em 1913, Niels Bohr solucionou algum desses problemas lá no modelo atômico de Rutherford. E ele solucionou esses problemas lançando alguns postulados. Tá? Vamos ver aqui cada um deles. A cada órbita corresponde um valor de energia. Enquanto o elétron está numa determinada órbita, sua energia é constante. Os elétrons só podem ocupar determinados níveis de energia. Analisando aqui o modelo de Bohr, tá? Observe que o modelo atômico de Bohr, a representação do modelo atômico de Bohr não é tão diferente assim do modelo de Rutherford, até porque o que ele mudou não foi muita coisa assim na sua estrutura, foi mais em relação ao movimento dos elétrons. Tá? Então, a forma com que os elétrons estão organizados no átomo é de uma forma bem mais organizada do que aquela proposta por Rutherford. Tá? Então, só voltando aqui para os postulados que eu citei. Então, cada órbita corresponde a um valor energético. Tá? E quando o elétron está em uma determinada órbita, a sua energia é constante. Então, se um elétron está aqui na primeira órbita, a energia desse elétron não vai mudar, vai continuar sempre a mesma. Tá? Se o elétron está na segunda órbita, do mesmo jeito, a sua energia não vai mudar, vai continuar sempre sendo a mesma. Ou seja, a energia do elétron não muda quando ele está lá na sua órbita. E a outra coisa que ele falou é que os elétrons só podem ocupar determinados níveis de energia. Ou seja, para ficar bem tranquilo aqui para vocês, vamos imaginar que as órbitas são os níveis de energia. Para ficar mais fácil ainda de entender, as órbitas são como se fossem as casas dos elétrons. Eles moram eles moram nesses níveis de energia. Tá? Então, se um elétron está lá no primeiro nível, ali é o lar dele, ali é a casa dele. Então, um elétron ele não vai estar no primeiro nível, e se ele quiser ir para o segundo ele vai, se ele quiser ir para o terceiro ele vai. Não é bem assim. Tá? Então, o elétron ele só pode ocupar um determinado nível de energia. Se ele está lá no terceiro nível de energia, ali é o lugarzinho dele. A energia dele não vai se alterar, a energia dele vai ser correspondente ao nível em que ele está. Tá bom? Seguindo aqui nos postulados. Se o elétron receber energia suficiente, ou seja, um quanto, ou seja, um pacote de energia, ele saltará para uma órbita com energia superior. Olha só, então
O elétron, apesar de morar no nível de energia, mas ele pode visitar outros níveis. Porém, ele vai ter que retornar. Tá? E ao retornar para a sua órbita de origem, esse elétron vai emitir na forma de ondas eletromagnéticas, ou seja, fótons. Para quem não sabe o que é fóton, são luzes, a mesma quantidade de energia absorvida. Sim, isso mesmo. Ó. Imaginemos aqui, ó, essas bolinhas amarelas são os elétrons lá de boas na sua casa, né? Eles têm uma quantidade de energia correspondente a esse nível, tá? Essa energia é constante, ele não vai sair daqui, tá? Porém, ele pode sair desde que ele absorva uma quantidade de energia suficiente para ele ir para outro nível. Por exemplo, se nesse nível, vamos colocar um número aqui, se esse primeiro nível tem energia igual a 1, tá? E o segundo nível tem um valor energético igual a 2. Então, se ele recebe uma energia e essa energia dele muda para 2, o que vai acontecer? Esse elétron vai sair do nível de energia 1 e vai saltar para o nível de energia 2. Tá? Então, ele só vai saltar se ele absorver essa quantidade de energia. Tá? Então, ele vai saltar para o nível 2, só que ele vai ficar lá no nível 2? Não. Por quê? Porque ele mora no nível 1. Tá? Então, uma hora ele vai cansar e ele vai voltar lá para o seu estado fundamental, né? Que é o seu estado de origem. Só que quando ele retorna, ele vai ter que devolver essa energia. Tá? Ele vai devolver essa energia, só que em forma de ondas eletromagnéticas, em forma de luz. Depois do lançamento do modelo atômico de Bohr, vários outros cientistas verificaram que a quantidade de níveis que um átomo pode apresentar é até 7. Então, considerando os átomos existentes, o átomo ele pode possuir até 7 camadas, 7 níveis de energia. Tá? Assim como nessa representação. Ó. Tem átomo que só tem uma camada, tem átomo que tem 2 camadas e tem átomo que tem 7 camadas. Tá? Cada camada vai ter uma quantidade máxima de elétrons. Tá? Observe que aqui na primeira camada, que é chamada camada K, ou primeiro nível de energia, lá só vai caber 2 elétrons. Já na segunda camada, 8 elétrons e por aí vai. Tá? 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2. É até simples memorizar isso, né? 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2. Parece um número de telefone aí, né? Uma coisa muito importante aqui é que quanto mais distante do núcleo, maior a energia. Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia. Então, se um elétron está lá na camada O, ele tem mais energia do que um elétron lá na camada K. Tá? O elétron que está na camada K é o que tem menos energia. O elétron que está lá na camada Q é o que tem mais energia. Isso segundo o modelo atômico de Bohr. É por isso que para um elétron ir para um outro nível, ele vai ter que absorver energia. Tá? Exatamente. Se ele vai absorver energia, ele vai ficar mais distante do núcleo, né? Até porque ele vai girar com uma maior velocidade. E quanto mais rápido ele gira, mais distante ele vai ficar do núcleo. Pessoal, o modelo atômico de Bohr foi cobrado no Enem de 2017. Não foi só nessa edição, em outras edições também. Mas eu peguei essa questão aqui do Enem 2017 para a gente discutir. Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela... Bom, galera, se fala em mudança de cor da chama, a gente lembra do teste da chama, que é a mudança de cor da chama quando a gente adiciona algum sal, tá?
E observe que o sal de cozinha aqui é composto pelo metal sódio, tá? Então, ó, alguns metais, os metais alcalinos, os alcalinos terrosos, quando eles entram em contato com a chama, o que é a chama? O que é o fogo? O fogo é energia. Então, se o sal entra em contato com o fogo, os átomos desse sal vão absorver energia. E o que acontece com o átomo quando ele absorve energia? É isso mesmo, ó. Os elétrons eles vão saltar para níveis mais energéticos. Mas lembra que esses elétrons têm que voltar, né? Só que na volta eles emitem luz. Uma, uma determinada onda eletromagnética com um comprimento de onda que vai ser interpretada com uma coloração, tá? E essa coloração vai depender do metal que forma esse sal. Tá? Por exemplo, o lítio, o estronço, o sódio, o cobre e o potássio. Observe que os mais comuns aqui no nosso dia a dia, né, como o sódio, o cobre, o sódio emite uma coloração amarela, né? E o cobre emite uma coloração azul. E observe que aí, na hora que você está cozinhando arroz, a água derrama lá no fogo, salta uma faísca amarela, exatamente por conta de quem? Por conta do sódio presente no sal. Então, ó, olha só aqui as alternativas dessa questão. A letra A diz que a reação do gás de cozinha com sal volatilizando o gás cloro. Então, a mudança de cor não é por conta da reação do gás de cozinha com sal. Não vai ter uma reação do gás com sal. O que vai acontecer é a emissão de fótons pelo sódio excitado por causa da chama. Tá bom? Bom, então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários ou fale comigo lá no meu WhatsApp, tá bom? Então, valeu e até a próxima e tchau!